Oi, pessoal, boa tarde. Estou aqui para gravar mais uma Tarde com Deus, nosso Pai. Hoje eu vou começar a contar um pouco da minha história, das minhas superações, pessoais. Na semana passada nós falamos sobre todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Na terça-feira nós falamos sobre gratidão, em tudo, dai graças, não somente nas coisas boas. E na quarta-feira nós falamos sobre a dependência de Deus. Quinta e sexta eu não consegui gravar, que eu estava fazendo uns exames, mas hoje eu já tinha um conteúdo pronto e gostaria muito de compartilhar com vocês. E para ilustrar, eu trago aqui Salmos 27:10, onde o salmista fala: se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Em Êxodo 20:12, ele fala: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas uma vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. E por último, Efésios 6, do 1 ao 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, por que eu trouxe esses versículos? Eu fui uma filha que não fui programada. Quando minha mãe engravidou, ela era muito nova, né? Foi uma gravidez indesejada, ela não tinha relacionamento com o meu pai. E, obviamente, eu não fui bem recebida. Então, quando eu nasci, a minha mãe teve os motivos dela, ela não conseguiu cuidar de mim e o meu pai simplesmente não me assumiu, né? É uma realidade que a gente tem de muitos anos atrás, inclusive hoje na sociedade acontece muito. Graças a Deus, Deus foi muito generoso comigo e eu tive a honra de ser criada pelos meus avós maternos, os pais da minha mãe. E isso, eu não tive proximidades com a minha mãe, porque logo em seguida ela casou, ela teve filhos, ela foi viver a vida dela. E mãe e pai me criaram, graças a Deus. Tudo que sou hoje eu devo a eles. São um presente de Deus na minha vida. Mas o que eu quero trazer aqui? Essa ferida da rejeição. Essa ferida da rejeição que deixa um vazio muito grande no nosso peito, né? E o que eu quero trazer hoje é de como eu superei isso. Principalmente depois que eu fui mãe. Então, desde quando eu tive entendimento, mãe e pai, eles sempre me falaram a verdade, eles sempre foram muito claros e nunca me proibiram e deixaram de me apoiar quando eu manifestei a curiosidade e o desejo de conhecer a minha família paterna. A materna eu tinha contato, não tinha contato com a minha mãe, mas eu estava dentro da minha família materna, então eu já estava sendo acolhida na minha família materna. Mas eu precisava e eu queria muito conhecer a minha família paterna. E aí, aos 15 anos, eu fui em busca do meu pai, conheci o irmão meu, que era pequenininho, conheci a esposa dele, mas não passou dali. Eu tentei manter contato, mas em uma determinada ligação que eu fiz, porque eles nunca me procuraram, a minha avó paterna questionou o que eu queria deles. Eles são uma família que tem um poder aquisitivo relativamente alto, né? E a minha família materna não tinha um poder aquisitivo alto. Então, naturalmente, eles acharam que a gente estava em busca de alguma coisa material. E o meu desejo realmente era de conhecer a minha família paterna, de entender as minhas origens. E depois dessa ligação eu desisti, eu não quis mais. Não quis mais saber da minha família paterna e simplesmente segui a minha vida, graças a Deus, muito bem. Deus sempre me apoiou, Deus sempre preencheu o vazio que existia dentro de mim. Mas conforme a gente vai atingindo a maturidade, se aproximando de Deus, a gente começa a compreender que a gente precisa honrar o nosso pai e a nossa mãe. E quando Deus fala lá em Êxodo 20:12, ele fala: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ele não fala honra teu pai e tua mãe se eles forem bonzinhos, se eles te criaram, se eles te deram amor. Não, ele simplesmente fala pra gente honrar. Isso é um mandamento de Deus. E eu estava ferindo esse mandamento.
Eu estava ferindo princípios bíblicos, eu estava ferindo mandamentos de Deus, e só quem estava se prejudicando era eu. Então, ao me aproximar de Deus, Ele preencheu o vazio que existia dentro de mim, por esse abandono, e automaticamente eu compreendi que eu estava desobedecendo a Deus. E não era isso que eu queria. Até porque Ele fala que quando a gente honra pai e mãe, os nossos dias se prolongam. E óbvio que todo mundo quer viver mais e viver bem. E viver mais e viver bem é você viver temente e totalmente dependente de Deus. Então, quando eu compreendi isso, eu comecei a buscar, há cerca de 2 anos atrás, novamente, o meu pai. A minha mãe também, porque eu falava que eu não tinha mágoa dela, mas que ela era como uma irmã para mim. Mas não era. Ela era minha mãe e eu precisava honrá-la por isso. E quando eu falo em honrar, gente, não é você amar. Isso eu não me cobro e jamais vou me cobrar de que eu tenha, pela minha mãe e meu pai biológico, o amor que eu tenho por mãe e paiinho. Porque o vínculo afetivo foi de quem me criou. E da minha perspectiva, o que eu entendo, quando Deus fala aqui em Efésios 6, do 1 ao 4, Ele falou, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. A minha interpretação é obedecer segundo os mandamentos de Deus, né? Para que nenhum pai ou mãe peça para um filho fazer algo que seja contrário ao que Deus ensinou, e por ser pai e mãe, o filho tenha que obedecer. E segundo, que a gente obedeça aos nossos pais, os pais que efetivamente nos criaram. Mas nós não deixaremos de honrar aqueles que nos geraram. Esse é o meu entendimento. Então, honrar meu pai e minha mãe, a mãe e pai que me criaram, é muito fácil. Porque eu tenho muito amor por eles, eu tenho muita gratidão por eles. Eu tenho um sentimento por eles inexplicável. Mas e quando eu falo em honrar o meu pai e minha mãe biológicos, que me abandonaram efetivamente, que não me criaram, que não me deram amor? Então, o que eu trago com a minha experiência é que eu demorei muito para fazer isso, mas graças a Deus eu consegui, ainda com eles em vida, fazer isso. Hoje, tem cerca de 2 anos que o meu pai me reconheceu como filha, diante de um exame de DNA, depois que eu procurei. A gente não tem um relacionamento afetivo, mas eu honro, eu reconheço como meu pai, reconheço a minha mãe como minha mãe, eu dou o direito deles de conhecerem os netos, sempre me deixo à disposição para ajudá-los em algo que eles estejam precisando, no que eu puder ajudar, claro que estiver ao meu alcance, e todos os dias oro a Deus pela vida deles e os agradeço por eles terem me dado a vida, porque se não fossem eles, independente das circunstâncias, eu não estaria aqui. Então, honrar para mim é isso, é reconhecer, é respeitar, é estar à disposição, é orar. E aí, falando da perspectiva de filha rejeitada, mas que tive o privilégio de ser criada pelos meus avós maternos, eles nunca esconderam de mim a realidade. E nunca deixaram de me apoiar quando eu manifestei a vontade de conhecer a minha família paterna. Só que nem tudo foram flores, né? Como eu contei, a aproximação não foi muito legal, teve outra rejeição e, enfim, eu desisti. E aí, depois que eu me tornei mãe, foi que esse desejo voltou, depois que eu me tornei mãe e depois que eu me aproximei mais de Deus. E aí, o que mais me ajudou nesse processo foi a intimidade com Deus, foram as minhas orações, foi pedir para Ele me mostrar onde que eu estava errando, o que eu estava fazendo que não estava de acordo com o que Ele queria para a minha vida. E o que mais tocou o meu coração foi essa questão do perdão aos meus pais e da honra. Porque quando eu não quero reconhecer, quando eu não quero conhecer, eu estou deixando de honrar. E Deus pede que a gente honre. Então, eu compreendi isso e fui buscar. Então, assim, para filhos que passaram pela mesma coisa que eu deixo uma reflexão para que vocês busquem a Deus. Porque nós, seres humanos, todos nós, temos um vazio em qualquer área. Se não for na área de rejeição pelos pais, é rejeição pelos amigos, é na área financeira, é na área conjugal, é na área com os próprios filhos,
sentimental, emocional, enfim, a gente tem algum vazio que somente Deus preenche. Então a gente precisa entender qual é esse vazio e buscar a Deus para que Ele preencha, porque somente Ele vai preencher. E aí também eu deixo uma reflexão para os pais e mães que são solos, né? Que cuidam dos seus filhos sozinhos. Por mais difícil que seja, tentem induzir os seus filhos a honrarem os seus pais e as suas mães, independente das circunstâncias. Porque você pode ser ex-marido, você pode ser ex-mulher, mas um pai nunca vai deixar de ser pai, ele nunca vai ser ex-pai. Uma mãe nunca vai ser ex-mãe. E o que você precisa conduzir o seu filho é para que ele honre, independente das situações, porque é um mandamento de Deus. Então, quando eu tomei a decisão de fazer isso, não foi por amor ao meu pai e à minha mãe, porque eu não vou mentir, eu não tenho amor por eles. Eu tenho respeito e honra, porque eu entendi e Deus me ensinou que eu deveria ter isso. Eu fui buscar eles porque eu estava ferindo um princípio, eu estava desobedecendo a Deus. Então, eu deixo essa reflexão. Tentem conduzir os seus filhos para que eles honrem, não amem. Se houver a possibilidade de amar, ótimo, melhor ainda. Mas se não, porque cada situação é uma situação diferente. Existem pais e pais, mães e mães. E a gente não pode generalizar as situações. Existem situações que tem que ter distância, existem situações que não tem como ter o contato direto, mas induzam seus filhos a cumprir os princípios de Deus, a obedecer os mandamentos de Deus, para que a vida deles se prolongue na terra, para que eles não firam princípios. Então eu deixo essa reflexão. Como filha que um dia fui rejeitada e hoje não sou mais, eu deixo que coloquem o orgulho de lado. Muitas vezes você foi muito ferido pelo seu pai, pela sua mãe, e você não busca porque você tem esse orgulho, porque eu também tinha, tá? Mas no momento que eu compreendi que isso fazia mal pra mim, e graças a Deus, Deus despertou em mim o desejo de obedecer a Ele, porque eu sou temente e dependente de Deus, então eu tinha essa pendência com Deus. E era entre eu e Deus. Meu pai e minha mãe biológicos não tinham nada a ver com isso. Então eu deixo essa reflexão. Busquem a Deus, peça para Deus curar a ferida do coração de vocês e honrem, mesmo que à distância, mesmo que o seu pai ou sua mãe não estejam mais aqui. Mas honrem, porque é um mandamento de Deus. E aos pais, conduzam seus filhos no caminho de Deus. E um dos mandamentos de Deus é honrar pai e mãe, independente das circunstâncias. Então, conduzam seus filhos nos caminhos de Deus, para que a vida deles se prolongue e vocês sintam orgulho dos filhos. Tá bom? Um abraço, pessoal. Muito obrigada.